Sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio aqui do Universo Assessoria. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, ele que topou o projeto para fazer parte do time da nossa nova formação para assessores de promotoria. Queria que vocês conhecessem, eventualmente quem não conhece ainda, Renê do O Souza. Seja muito bem-vindo. Olá, Paulo. Obrigado pelo convite, obrigado à audiência. Espero conseguir trazer para vocês as informações relevantes aí sobre a nossa carreira, nossa trajetória e falar um pouquinho sobre o nosso curso. Show de bola. Para a gente começar, Renê, eu gostaria que você se apresentasse para a audiência, né? Como é que foi a sua trajetória até chegar hoje, né? Está na promotoria, em alguns cargos administrativos. Como é que foi essa jornada? Já queria ser concurseiro de faculdade? Como é que foi? Bom, vamos lá. Meu nome é Renê Duas Souza, sou promotor de justiça no estado de Mato Grosso, sou paulista, cresci em Presidente Prudente, fiz a faculdade de Direito ali, onde inclusive fui estagiário do Ministério Público do Estado de São Paulo durante boa parte da faculdade. E ali mesmo eu já me direcionei, me apaixonei pela carreira do Ministério Público e desde então sempre tive como objetivo ser aprovado no concurso do Ministério Público. Bom, tive a felicidade de ser aprovado já no ano seguinte, após a minha formatura no Ministério Público de Mato Grosso, e iniciei minha carreira, né? Já estou com 22 anos de carreira de promotor de justiça. Nesses 22 anos eu já experimentei todas as áreas e atribuições possíveis, né? Já fui promotor criminal, promotor civil, de improbidade, meio ambiente, e crianças, na defesa da criança e adolescente, promotor de justiça eleitoral. E tive a felicidade também de trabalhar durante 7 anos no Conselho Nacional do Ministério Público, uma atribuição bastante diferente, né? Que supervisiona a atuação do Ministério Público de todo o Brasil. E essa é um pouquinho da minha experiência. Hoje eu estou de volta na minha promotoria de justiça em Cuiabá. Sou promotor de justiça das fundações públicas e da fazenda pública, das fundações privadas e da fazenda pública, em uma atribuição bastante diferente, bastante interessante, que eu estou gostando bastante também. Show de bola. A gente tem um público que ainda está na faculdade, ou até mesmo que já formou, e não conhece muito bem as atividades de um promotor, de um juiz. Explica para a gente um pouquinho qual que é a diferença de atuação de um membro do Ministério Público e de um juiz. Bom, basicamente, o nosso sistema de justiça ele foi pensado para estabelecer uma segregação de funções muito importante, né? Para estabelecer, inclusive, uma espécie de melhora na imparcialidade desses agentes públicos que exercem essas atribuições diferentes entre si. Então, existe a função de magistrado, que é basicamente aquele que exerce a atividade jurisdicional e que, portanto, julga os litígios havidos entre as pessoas, e o Estado cria uma outra função que é dirigida por um outro agente público, que é o promotor de justiça. Esse é mais ou menos o modelo internacionalmente consagrado. O Ministério Público, que é exercido geralmente por aquilo que se designa aqui no Brasil por promotor de justiça, é o agente público responsável pelo desempenho da acusação, a acusação pública, desempenhada em nome do Estado em face daquele que viola a lei penal. A ideia, então, é permitir que aquele que acuse não seja o mesmo que julga, e vice-versa. E assim você promove uma melhora na atuação do sistema de justiça, porque você garante que cada um exercerá essas atribuições separadamente dos interesses uns dos outros. Essa é, digamos assim, a ideia, a engenharia que levou o desenvolvimento no Brasil e no mundo de uma concepção de que o Ministério Público atua em separado ao Poder Judiciário, sendo que é muito comum identificar as duas funções de uma forma muito próxima, já que ambos representam atividades estatais extremamente relevantes. Show. No que tange a assessoria, né? Todo mundo já sabe aqui, eu sou assessor, hoje estou no segundo grau. A assessoria, tanto de juiz quanto do Ministério Público, elas são muito comuns, né? Porque, de fato, os assessores eles auxiliam ali seus respectivos chefes naquilo que eles precisam de fazer, né? O juiz ali nos atos judiciais e o promotor também nos atos ali do Ministério Público. Sobre assessoria, entrando na assessoria agora. Hoje, o que diferencia, para você que já tem muita experiência aí dentro do Ministério Público, o que diferencia um assessor muito bom de um assessor comum, mediano? Bom, vamos lá. O Brasil ele vive um problema de avalanche de processos, né? Nós temos um número maciço de processos, o que acabou produzindo a necessidade de um número muito grande de juízes e promotores. E mesmo o número de juízes e promotores sendo grande, por conta da carga de trabalho que nós temos, foi necessária a criação de todo um corpo de trabalho que auxilie os promotores e os juízes a trabalharem e fazer frente a esse volume todo. É por isso que as assessorias hoje são tão importantes. Não é possível hoje pensar no desempenho de uma boa atividade judicial e ministerial sem assessoria. É absolutamente crucial hoje para um promotor e para um juiz ter uma assessoria bem formada, bem estruturada para o desempenho dessas funções. Assim como acontece com um bom magistrado e um bom promotor de justiça, o predicado número um
para uma carreira de um bom assessor, né, para uma carreira sólida nessa função, é primeiro de tudo um bom conhecimento teórico, né? Não há como se cogitar um bom assessor que não saiba e não conheça adequadamente a nossa legislação, as nossas posições jurisprudenciais, ou seja, a necessidade de atualização permanente, ela é crucial. Só que não basta isso, né? Tanto um juiz quanto um promotor que possam e bem desempenhar uma atividade pública, assim como o assessor, não basta conhecer a nossa legislação e conhecer a nossa jurisprudência. É necessário o desenvolvimento de outras habilidades muitas vezes desrelacionadas ao mundo jurídico, habilidades ligadas ao relacionamento humano, habilidades de relacionamento ligadas a uma boa gestão de trabalho, uma boa gestão de gabinete, um bom desempenho profissional em todas as demais áreas. Isso é o que, a meu ver, identifica um bom assessor de um assessor leviano, um assessor mediano, um assessor fraco, o que é absolutamente importante de ser notado a partir do interesse que esse assessor tem em manter-se atualizado e manter-se capacitado. Perfeito. E dentro de uma promotoria de justiça hoje, quais são as atribuições mais comuns que são direcionadas aos assessores? A grande maioria dos promotores do nosso país ainda tem uma atribuição muito forte ligada ao desempenho da atividade criminal, né? Então, esse é o grande filão, ou a grande parte de atribuição dos promotores de justiça do país está atrelada à atividade criminal. Então, uma boa assessoria, uma pessoa que almeja a trabalhar com o cargo de assessor de promotor de justiça precisa, em um primeiro momento, conhecer bem as atribuições criminais de um promotor de justiça. Essas atribuições dizem respeito desde o oferecimento de uma denúncia criminal até o manejo das várias peças no curso de um processo penal e até dos eventuais recursos contra as decisões judiciais ou a favor, né, um oferecimento de contrarrazões de recursos oferecidos contra decisões judiciais que atendem ou desatendem os pleitos ministeriais. Então, uma assessoria que se pretende estabelecer-se para um promotor de justiça tem que conhecer essa atribuição criminal, porque em grande escala ou em grande medida é a atribuição mais comum. Mas existem uma série de outras atribuições, né, dadas ao Ministério Público que um assessor de Ministério Público precisa conhecer. O Ministério Público ele recebeu no Brasil atribuições muito diferentes daquelas que são concebidas em outros países ordinariamente. Na grande parte do mundo, o Ministério Público é responsável pela pretensão condenatória, ou seja, pelo manejo da tutela penal que foi conferida ao longo do tempo para o Estado pela instituição do Ministério Público. Mas no nosso país, o Ministério Público recebeu uma série de outras atribuições extrapenais. A tutela do meio ambiente, a tutela do interesse ligado à infância e juventude, a tutela eleitoral, a tutela dos interesses ligados à fazenda pública. Todas essas outras atribuições, que não são necessariamente criminais, foram dadas ao Ministério Público no Brasil por uma necessidade, inclusive, do nosso subdesenvolvimento de credenciar essas atribuições para uma instituição que fosse séria. Então, um assessor, uma pessoa que pretende alcançar uma boa assessoria junto ao Ministério Público, ele precisa conhecer, repito, em número 1, a atribuição criminal do Ministério Público, mas também conhecer todas essas outras atribuições do Ministério Público, notadamente aquelas ligadas a interesses difusos e coletivos, porque assim ele se credencia mais adequadamente, se posiciona no mercado para ser um bom assessor perante uma promotoria de justiça. Perfeito. A Daniele, que é a nossa coordenadora pedagógica, falou contigo e você está sendo até responsável por indicar outros professores para a nossa formação prática para assessores de promotoria. Qual que é a sua matéria hoje dentro da formação e o que o aluno ele pode esperar do que você vai entregar? Então, eu fui convidado para falar um pouquinho sobre a gestão de inquéritos policiais e a atuação do Ministério Público no que se refere a alguns requerimentos na fase pré e na fase judicial que dizem respeito a medidas cautelares, por exemplo. Bom, é uma matéria extremamente relevante, porque, como eu disse a vocês, a atribuição criminal do Ministério Público ainda é, digamos assim, a maior parte da atribuição do promotor de justiça do nosso Brasil. Então, é uma matéria extremamente relevante. O que vocês podem esperar é um material extremamente antenado com atualizações das mais urgentes e uma colocação de cunho prático extremamente simplificada, né? Eu procurei aqui fazer uma explanação ligada ao contexto prático da atribuição do Ministério Público e do funcionamento do trabalho da assessoria, que poderá servir para que o assessor desempenhe as suas funções de maneira mais adequada possível. Perfeito. E eu fiz essa pergunta já para servir de base para a próxima.
maioria das pessoas hoje, dentro da faculdade, elas não conhecem a assessoria em si. É pouco difundido dentro das faculdades e até pós-faculdade. A gente está muito antenado ali, ou OAB ou concurso público. O que você está vendo hoje dentro da formação, a pessoa que fizer essa formação, ela já vai ter uma base para disputar uma assessoria, ela vai estar num nível que ela vai saber fazer o que for preciso fazer dentro de um gabinete de promotoria? Excelente, Paulo. Na verdade, a tua questão revela um problema muito grave na educação ligada à formação do jurista brasileiro, né? Porque a educação formal das nossas faculdades está muito atrelada, primeiro, a uma explicação extremamente, digamos, formal daquilo que está previsto na nossa legislação, desvinculada a uma atuação prática e o pior, né? Sem o desenvolvimento de outras habilidades que se mostram relevantes nos dias de hoje para o desempenho de uma atividade de justiça adequada. Então, basta lembrar a todos que não existe nenhuma disciplina no nosso país relacionada a técnicas de negociação. E a justiça consensual hoje bate a porta de todos, né? Todo o sistema de justiça hoje está eventualmente atingido por essa nova onda de acesso à justiça. Bom, então, além da técnica de negociação, que é um pouco deixada de lado hoje nas faculdades, né? As técnicas de negociação, nós também temos uma espécie de omissão de quais as várias profissões que alguém pode seguir, né? Quando está cursando a faculdade de Direito. Porque realmente muito se diz, e apenas se diz, a respeito de juiz, promotor, procurador ou advogado. Isso acaba deixando de fora uma série de outras atividades profissionais extremamente relevantes. E é o que acontece justamente com a profissão de assessores, né? Os assessores hoje fatalmente representam um número significativo do mercado de trabalho daqueles que formam em direito e esta é uma percepção que precisa ser captada pelas faculdades para indicar que também é um caminho muito profícuo de realização profissional que deve ser levantada nessas hipóteses, né, dentro das faculdades. Então fica aqui, inclusive, um parabéns para a tua instituição, um reconhecimento desse trabalho ligado ao reconhecimento da importância desse tipo de atividade. Perfeito. Então, basicamente, ele vai adquirir uma experiência, porque muita gente, como não conhece, nunca estagiou, eventualmente, dentro de um gabinete, e busca hoje um instituto em prática para ter essa base, né? Para ter o que a gente chama ali de não uma experiência profissional, mas uma experiência prática por estar ali diante dos atos de um gabinete, tanto de juiz quanto de promotoria. Então, a gente pode dizer que o aluno que entrar hoje do absoluto zero, for assistir a aula do Renê, ele vai sair com uma bagagem que ele vai conseguir redigir o ato esperado. Exato. O curso ele foi pensado de uma forma muito inteligente, Paulo, né? Porque você está aqui não foi exatamente essa minha percepção, porque eu mesmo sempre contratei os meus assessores tendo como premissa principal o fato deles terem sido estagiários do Ministério Público, para aproveitar a experiência que eles tiveram enquanto estagiários e essa experiência ser utilizada no desempenho da função de assessor. Esse requisito indica que a grande preferência por contratação de assessores se dá a partir daqueles que sabem como trabalhar, né? Para além do conhecimento teórico e técnico que a função reclama, é necessário que esses profissionais tenham um traquejo, sob o ponto de vista prático, de como eles deverão desempenhar suas funções. Então, um curso como este é crucial para a pessoa que não teve a oportunidade de ser estagiário do Poder Judiciário, do Ministério Público, de uma procuradoria ou de um órgão público qualquer, consiga absorver esse conhecimento prático e, assim, se credenciar a trabalhar como assessor em uma dessas instituições. Perfeito. Eu costumo até dizer, Renê, que na minha época de estágio, eu fiquei 2 anos de estagiário voluntário, depois eu passei no concurso de estagiário, tem um concurso que faz interno, e aí fiquei mais 1 ano e fui nomeado assessor de juiz. Eu digo para todo mundo, principalmente a galera que tá na faculdade, quer fazer estágio, faz a formação, aprende. Por quê? Tem 2 grandes problemas hoje. Eu vou falar pelo lado que a gente vê dentro do gabinete de juiz, você me fala se acontece com vocês. O número de demandas cresceu demais. O estagiário hoje, ele já não tem mais, ele não recebe mais aquele cuidado que recebia há 10 anos atrás. Então ele entra num gabinete que está super corrido, o juiz não consegue parar para ensinar ele, os assessores muito menos, e ele sai de um estágio basicamente sem aprender nada. Então se ele tem uma base, eu sempre falo, pô, faz a formação, por quê? Eu era estagiário e me tornei assessor. O estágio é uma das grandes portas de entrada. Se o juiz ele vê valor em você, vê que você pode contribuir, se o promotor vê isso, o próximo passo é a nomeação. Ou se não, tem um promotor, tem um colega precisando de um assessor. Tem um estagiário meu ali que desempenha muito bem as funções e vai combinar nisso. Então é até importante para quem faz estágio também aprender essa base. Porque se você se destaca, o caminho correto vai ser a nomeação.
Sobre a questão, e é até um pouco mais sensível, que todo mundo pergunta Paulo, só nomeia dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, por indicação, amigo de juiz, amigo de promotor. Queria que você falasse sua opinião sobre isso e o que você já vivenciou nesses 22 anos aí dentro do Ministério Público. Na verdade, o que me parece incorrer em um certo erro, esse tipo de avaliação, é o fato de que a pessoa que eventualmente é nomeada já para exercer a função de assessor é uma pessoa que já estava no meio do Ministério Público, né? Seja porque já foi estagiário, seja porque já desempenhou alguma atividade de voluntário junto ao Ministério Público, e isso dá ou comunica a impressão equivocada de que somente as pessoas que já têm algum tipo de relacionamento anterior é que conseguem alcançar esse tipo de nomeação. Isso acontece no Poder Judiciário e em outros cargos de uma forma geral. Mas me parece que é um erro, um erro de avaliação, porque, na verdade, muito dificilmente um promotor, um juiz ou um outro profissional da área vai nomear um assessor simplesmente pelo vínculo de amizade que ele mantenha com essa outra pessoa. Mesmo porque, numa situação como essa, se a pessoa nomeada não for verdadeiramente alguém que consiga desempenhar adequadamente as suas funções, o maior prejudicado é o nomeante. Então, na grande maioria das vezes, eu vejo essa informação com uma certa reserva. Pode até acontecer um caso aqui a colar, em que a nomeação se deu pura e exclusivamente a partir desses vínculos, mas eu acredito que, na grande maioria das vezes, a nomeação se dá por conta dos atributos profissionais do profissional. Perfeito. Sobre seleção, quando o Renê vai fazer a seleção dele, o que mais chama a atenção no candidato? O que você mais espera do candidato? Lógico, você já adiantou um pouco sobre a questão do conhecimento técnico e também dos comportamentais, mas assim, olha, eu vou abrir uma seleção. O que me chama a atenção desde o currículo até, de fato, a pessoa ali numa eventual fase de entrevista? Além do predicado e do conhecimento técnico jurídico, né, porque ele vai ser imprescindivelmente necessário para o desempenho da função, também eu levo em conta muito a questão da experiência anterior, né, as experiências relacionadas à atividade profissional anterior, e isso não é necessariamente vinculado a atividades jurídicas, né, mas a partir dessa experiência anterior você consegue identificar se aquele candidato se apresenta como sendo uma pessoa organizada, uma pessoa capaz de agregar junto ao gabinete, de maneira, inclusive, a trazer para o ambiente de trabalho uma harmonia adequada, né, de trabalho. Então, essas são as principais características, né? Sempre é necessário também identificar se a pessoa tem a força de vontade necessária para continuar desempenhando uma boa função, porque, não raro, eu vejo colegas contratarem eventuais assessores que depois perdem o ritmo, perdem realmente o encanto com o desempenho da função, e isso é muito ruim, muito negativo, tanto para o promotor quanto para o nomeado. Então, essas são as principais características, a meu ver, salutares de serem vislumbradas em alguém que pretende trabalhar como assessor de promotor ou de juiz. Show de bola. Sobre a preparação, a gente está falando aqui sobre preparação. Faculdades hoje em dia, faculdade de Direito, a gente até falou um pouco antes aqui sobre isso. Na sua opinião, a faculdade, ela prepara, por exemplo, eventualmente quem quer ser um assessor. Pô, decidi lá no primeiro período que eu quero ser assessor. Você acha que lá no 10º período de Direito, essa pessoa ela vai estar preparada para desenvolver uma função de assessoria? Ou as faculdades, elas são muito focadas em outras carreiras e não na assessoria? Exato, né? Na grande maioria das vezes, Paulo, a faculdade ela está preparando o candidato ou os alunos no Brasil para desempenhar as três principais atividades ligadas ao mundo jurídico, né? Advocacia, Ministério Público e magistratura. Isso acaba criando uma espécie de marginalização de uma série de outras profissões que podem ser almejadas por esses alunos de direito, né? Isso acontece com as assessorias. Então, realmente um curso preparatório ou um curso que explique e prepare adequadamente alguém a desempenhar essa função é um curso que se apresenta como uma proposta inovadora. Até, né, já dando um spoiler aqui, o Instituto hoje está em tratativa com algumas universidades para levar esse núcleo de prática também prática de assessoria. Porque eventualmente a gente tem ali, o pessoal leva para ver audiência, faz petições da advocacia, mas não tem nada relacionado ao interno ali do judiciário em si. Então a gente está tentando com algumas faculdades para levar isso também dentro do ambiente acadêmico, para que de fato a pessoa ela possa pelo menos experimentar, né, entender um pouco ali do que acontece. Porque não adianta nada me levar para assistir uma audiência de instrução e julgamento se eu não sei qual que é o papel do juiz, qual que é o papel do assessor, qual é o papel do Ministério Público, enfim.
acredito que a gente vai chegar nesse ponto aí. E é por isso que a gente desenvolve tantos cursos aqui. A gente está trazendo vários nomes do Brasil inteiro, pessoas boas no que fazem, para agregar mais valor ainda. Na questão da inteligência artificial, a gente até conversou um pouco antes aqui sobre isso. É um tema sensível, mas é um tema que precisa ser enfrentado e precisa ser, pelo menos, ter um ponto de inflexão. Na sua visão, o que é o futuro da assessoria, do sistema de justiça em si, com a inteligência artificial chegando aí? Olha, num médio prazo, eu penso que o impacto não será tão significativo, porque a inteligência artificial ela proporcionará uma possibilidade de aumento no volume de trabalho de todos os atores. Então, essa sincronia de aumento de capacidade de trabalho da magistratura, do Ministério Público, encontrará no aumento e na capacidade de trabalho da advocacia um paralelo. Então, se nós teremos mais chances, juízes, de julgar mais processos, promotores, de eventualmente participar desses processos com mais velocidade, nós também teremos que enfrentar um maior número de demandas ajuizadas numa maior velocidade pela advocacia. Então, penso que haverá, em médio prazo, uma espécie de equiparação. O que provavelmente acontecerá é um julgamento de um volume maior de processos por conta da absorção e da própria rotina de trabalho por meio da IA. Agora, a longo prazo, depois que nós encontrarmos um número razoável de processos e realmente diminuirmos a carga volumosa que nós temos de processo acumulado no nosso país, pode ser, e eu não sei quando que isso acontecerá, pode ser que haverá uma redução na demanda de trabalho por assessorias por conta do desenvolvimento, inclusive, das IAs. Mas eu não sei dizer ao certo como isso pode acontecer e se isso acontecerá num tempo breve, né? Mas, já sendo assim, bem franco aqui, hoje em dia tem uma seleção lá no gabinete do promotor Renê. Currículo que talvez traga, que tem domínio de inteligência artificial para o meio jurídico, chamaria atenção ou não? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje não há como cogitar de trabalhar com assessoria sem a utilização de inteligência artificial, né? Como eu disse, todos os atores passarão a funcionar e atuar com o apoio da IA, né? Então você não pode contar com o desempenho da sua função sem o uso dessa ferramenta, porque isso representará uma espécie de atuação desatualizada. Então é necessário que todos os demais operadores, a advocacia, a magistratura, as procuradorias, o Ministério Público, passem a atuar valendo-se dessa ferramenta. E daí para as pessoas, eu conheço, você conhece, todo mundo que está no meio ali, no interno, vai conhecer. Aquela pessoa que é resistente. Fala assim, não vou mexer com isso não, isso aqui é modinha, não vou mexer com isso. Qual o risco que essa pessoa corre? Olha, é um tipo de choque intergeracional muito conhecido de alguns anos, de todas as vezes em que o mundo deu um sobressalto no que se refere à tecnologia, né? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas quando surgiu a máquina de escrever, no início do século passado, houve uma série de greves e paralisações em vários locais do mundo, contrários a essa tecnologia, porque isso causaria um impacto extremamente preocupante sobre os profissionais que trabalhavam com a estenotopia. Então vejam, são sobressaltos que de vez em quando acontecem de evolução tecnológica no nosso convívio social, no desempenho de algumas atividades profissionais, que devem ser absorvidos bem ou mal, aceitem ou não uns ou outros, mas a grande maioria das vezes isso acaba se impondo de uma maneira que arrasta quase que todos aqueles que eventualmente se apresentem algum tipo de resistência. Então, eventual promotor, juiz, advogado ou procurador que seja resistente à ideia do uso da IA, esse profissional acabará sendo engolido pela onda de inovação que essa tecnologia acabará proporcionando ao sistema de justiça. É. E hoje os tribunais, as promotorias, elas estão, de fato, em busca da melhor utilização da inteligência, né? Alguns desenvolvendo inteligências internas, mas o grande problema ainda está no que diz respeito a dados, né? A gente tem ali dados sensíveis, principalmente para quem atua no Ministério Público na área penal, casos de estupro de vulnerável, enfim, essa ainda é uma grande questão a ser enfrentada, porque, querendo ou não, a gente está falando de dados de pessoas e a gente nunca sabe onde esses dados vão parar de fato. E tem que ter um maior número de cautela. E existe um outro grande ponto também, e a gente fala sobre isso nos nossos cursos de IA, que é sobre a IA como, de fato, uma ferramenta de trabalho. Como é o Google. Se a gente
A gente enxerga a IA hoje como, nossa, uma revolução gigantesca, etc e tal, mas a gente já tem ferramentas que se assemelham muito a isso, que são as plataformas de busca, onde eu posso buscar informações, artigos, inserir na minha peça, enfim. A inteligência artificial só faz isso de uma forma muito mais rápida, muito mais organizada, né? Mas existe algo que eu sempre falo que é a verificação humana. Não raras vezes a gente está vendo casos de mídia aí em que juiz inseriu artigo que não existe, advogado com jurisprudência que não existe. Tudo isso porque não sabe usar corretamente a inteligência artificial. Vai lá, fala assim, ó, escreve isso para mim, pega sem nenhuma verificação, joga na peça, joga dentro do sistema judiciais e vai embora. Essa dupla verificação ela serve para duas coisas. Primeiro, para entender se de fato está no rumo, né? E segundo, para ver se não criou nada. A inteligência artificial nada mais é do que um conjunto de probabilidades. Então ela não é como o nosso senso humano aqui, que a gente sabe, a gente segue ali uma lógica, ela vai seguir uma probabilidade. Se escreveu aqui acordo de não, ela vai falar qual que é a próxima palavra possível. E aí dentro da fonte de conhecimento dela tem isso. Então é muito importante você que acompanha aqui o Instituto em Prática, não deixe de fazer a verificação. Porque se você deixa de fazer a verificação, você é o primeiro a atestar que a inteligência artificial pode de fato substituir. Ou seja, a partir do momento que eu não preciso mais de verificação, eu não preciso mais de mim. É isso. Entendeu? Então, se você não verifica, você está correndo o risco de fazer uma grande cagada e perder o cargo, na maioria das vezes, cargos comissionados. Segundo, de ficar obsoleto, porque pô, não adianta eu querer usar a inteligência se eu não sei usar a inteligência. Então, desde quando o mundo é mundo, a gente precisa, de fato, aprender sobre isso. E eu quero aproveitar até o ensejo de aprender. René trouxe um livro aqui, em que ele é um dos autores coordenadores também aqui desse livro, né? Que é o Acordo de Não Persecução Penal e Civil. Um tema muito importante para quem está tanto no Ministério Público quanto na assessoria de juiz. E esse livro aqui, ele vai ser sorteado entre os alunos do Instituto em Prática. A gente vai falar com todos os alunos por e-mail e também na nossa comunidade como é que vai funcionar a regrinha para você participar do sorteio desse livro aqui, dessa obra que o René faz parte. Então, se você ainda não é aluno, é uma grande oportunidade para concorrer a essa super obra aqui. René, para a gente encaminhar para o fim aqui, eu queria que você pudesse falar assim, olha, um conselho que talvez você, lá no início da sua carreira, lá, estagiário do MP, gostaria de ter escutado com a sua experiência que você tem hoje. Para quem está começando nessa jornada aí, rumo à assessoria, enfim, está dentro de um estágio, qual o conselho que você, como um promotor experiente, deixaria para essa galera? Bom, o principal conselho, evidentemente, é assessoria, ou para um promotor, ou para o estudante, ou para o estagiário, para qualquer um que seja, é sempre manter bem afiada a régua do estudo, né? O sujeito tem que estudar adequadamente, com material de qualidade, procurar bons instrutores, bons cursos preparatórios, bons professores, porque o estudo no direito, ele se faz necessário por conta, primeiro, de um grande número de profissionais colocados no mercado de trabalho. Então, muita gente formando em direito hoje em dia no país. Isso, evidentemente, que só se destacarão aqueles que estarão mais bem preparados para desempenhar suas funções. E, segundo, né, porque a gama de necessidade de atualização do nosso direito hoje ela é absurda, né? Nós temos, para além de uma espécie de mania do nosso legislador de quase todos os anos editarem inúmeras leis extremamente diferentes e inovadoras, nós temos uma mudança de entendimento jurisprudencial quase que mensal no nosso país e que reclama uma permanente necessidade de estudar. A segunda grande consideração que eu tenho a essa questão que você menciona é a ideia de que, para ser um bom profissional, você tem que estar inserido no meio da atividade profissional que você procura galgar uma função, um cargo, né? Se você quer assessorar magistrados, quer assessorar promotores, quer assessorar procuradores de qualquer um dos órgãos públicos existentes no nosso país, defensoria pública, você precisa estar inserido, você tem que estar por dentro de todas as informações que margeiam essas atividades. Isso, inclusive, inclui a sua preparação para o desempenho dessas atividades em cursos específicos, como este que você acabou trazendo para o mercado, que é o Em Prática, porque isso acaba proporcionando um afinamento, uma verdadeira preparação para o desempenho adequado dessas funções. Perfeito, show de bola. Eu ia encerrar agora, mas me veio uma pergunta aqui, vou ter que fazer ela. Renê, a questão da estabilidade, cara.
É, hoje em dia, todo mundo fala assim, pô, é um cargo de livre nomeação, livre exoneração. Amanhã o promotor levanta, olha pra minha cara, me acha feio, me manda embora. Você, qual é a sua experiência com a assessoria? Se você tem assessores de fato de longa data, e o que você tem a dizer sobre essa instabilidade do cargo? Eu sempre falo que a pessoa muito bem qualificada, desembargador, juiz, promotor, não quer perder. Eu queria ouvir sua opinião como promotor de justiça. Exatamente na mesma linha, né, Paulo? O assessor qualificado, que trabalha adequadamente, de forma satisfatória, muito dificilmente ele será do dia para a noite dispensado por um promotor, por um juiz ou por um procurador que saiba que ele desempenha bem essas atividades, né? Até porque não há tantos profissionais assim dispostos no mercado. O trabalho e o tempo que consome a preparação adequada de um novo profissional por si só já desrecomenda essa troca, sei lá, leviana por profissionais e por assessores de um promotor e de um juiz. Então, na grande maioria das vezes, há uma razoável estabilidade no desempenho dessas funções por aqueles que já desempenham essas funções, né? O fato de ser cargo de livre nomeação apenas, a meu ver, impõe a responsabilidade do cargo ser adequadamente e na melhor maneira possível muito bem desempenhada pelo profissional é o que lhe garante justamente uma sobrevida nessas funções. Então, acho que essa questão da estabilidade que o funcionalismo público concursado confere à pessoa que eventualmente é aprovada, acaba caindo na mesma vala de uma espécie de certeza que a pessoa vai desempenhar suas atividades por um bom tempo. Perfeito. Então é o que eu sempre digo, e é uma coisa unânime, né, entre todos os atores que estão dentro desse universo, que é nada vai superar a qualificação, o bom desempenho, a proatividade, o relacionamento ali, um bom relacionamento dentro de um gabinete. Era esse o nosso quinto episódio. Renê, muito obrigado, cara, pela sua participação. Obrigado por acreditar nesse projeto. Nós ainda somos novinhos, né? A gente fala que a gente está agora, que vai para o quarto ano. Estamos evoluindo cada vez mais. Muitos alunos no Brasil, até fora do Brasil, a gente tem alunos em 8 países, salvo engano, diferentes, e sempre com a pegada de um conhecimento técnico aliado à prática que falta, né, na base ali do estudante de direito e com muita ética, com muita responsabilidade nas informações, com o time que a gente vem formando. Muito obrigado por acreditar, cara. Eu que agradeço o convite e fico à disposição, Paulo, para outras oportunidades, outros esclarecimentos. Perfeito. E se você está acompanhando pelo YouTube, não deixa de seguir aqui, né, de se inscrever no canal. E se você está acompanhando por algum agregador de podcast, também é possível seguir o Instituto nesses canais. E nos vemos no próximo episódio do Universo Assessoria. Um grande abraço.